Olá, saiba no Fica a Dica. 8 alimentos que pioram a ansiedade e depressão e 8 alimentos para se livrar dela. Já sentiu ansiedade ou nervosismo? Quase um pânico interno depois de comer ou beber algo. Certos alimentos, além de manter a ansiedade tóxica, ainda aumenta. Fique de olho porque a ansiedade e depressão pode ser causado pelo que você consome. Fique aqui e se liberte das crises de pânico, de quando a próxima crise vai chegar ou de passar mal. Se liberte da escravidão de ter sua vida controlada pela ansiedade e limitações. 1. Álcool. Bebidas alcoólicas podem ter um efeito calmante, provocar sensação de felicidade e euforia, mas por trás disso, há muita coisa acontecendo. Piora a ansiedade no dia seguinte, na semana seguinte e piora a longo prazo. Pode aumentar o risco de transtornos depressivos e piorar os sintomas de depressão. Acorda irritado, ansioso, suando porque ele não dá sono, dá sedação. O sono é superficial e a consequência é que no dia seguinte você acorda cansado como se não tivesse dormido. Sono é crucial para a saúde mental. A memória e a concentração ao longo do tempo ficam prejudicados e isso começa a acontecer a partir de 2 doses por semana. Se sofrer de crise de pânico frequente, a chance é alta de ter uma crise de pânico depois de beber álcool. Algumas pessoas ficam com as bochechas vermelhas depois de alguns goles, porque o álcool é um vasodilatador. Ele faz com que os vasos sanguíneos fiquem dilatados. Ele percorre os órgãos por meio da corrente sanguínea, afeta o cérebro a curto e longo prazo, afeta a massa cinzenta, prejudicando a capacidade de raciocínio, o que afeta os pensamentos durante uma crise. Pode causar variações de humor e diminui os reflexos. Portanto, se beber, não dirija. Se você tem problemas para diminuir o consumo de álcool, isso tem que ser uma prioridade na sua vida. Pense bem antes de querer afogar as mágoas com bebidas alcoólicas. Alternativa: a água é a melhor escolha para manter-se hidratado. 2. Açúcar refinado e alimentos com adição de açúcar. O açúcar é um carboidrato que reduz a resposta do sistema imunológico e aumenta o estresse por causa da injeção natural de adrenalina para processar a glicose. O açúcar é absorvido muito rápido e como o cérebro se alimenta de glicose. Quando você come doce, você bombardeia o cérebro de glicose, provocando uma hiperativação. Em vez de te tornar produtivo, te torna agitado. Muitos refrigerantes têm grandes quantidades de açúcar e podem causar picos e quedas no nível de açúcar no sangue, o que leva a mudanças de humor, irritabilidade e piora a ansiedade. Depois de mais ou menos 2 horas o pico cai. A concentração vai pro saco e vem a sonolência. Isso vale para bolo, doces, panetone, balas e para comidas que você nem esperava, como molhos para salada, molhos de tomate e ketchup onde há açúcar oculto. O consumo excessivo de açúcar tem sido associado a um aumento do risco de depressão. Evite-os ou exclua do cardápio para não piorar a situação e melhore da angústia. Alternativa: frutas frescas ou secas. Elas são doces naturais e super saudáveis. Antes, misture uma proteína ou gordura do bem. Nozes, castanha, sementes. São alimentos que têm gorduras do bem que fazem com que o nível de açúcar seja mais suave, que não provoque uma gangorra. Chocolate amargo alivia a ansiedade e deixa até mais feliz. Pequenas quantidades de chocolate 70% cacau ou mais liberam substâncias, como o triptofano, que reduzem o hormônio do estresse e liberam a famosa serotonina, responsável pelo bem-estar. Opções de alimentos ricos em triptofano, essa substância milagrosa da serotonina. Banana, semente de abóbora, castanha do Pará, soja, grão de bico, couve-flor, ovo. Peixes e carnes brancas podem ser bem diferentes uns dos outros, mas têm o triptofano em comum. Atenção! Pegar uma banana e encher de açúcar ou chantilly por cima ou pegar um peixe saudável, empanar e fritar no óleo, não vale. 3. Adoçantes artificiais. Embora possam parecer uma alternativa melhor ao açúcar, alguns adoçantes artificiais podem causar dores de cabeça, piorar a ansiedade e alguns adoçantes podem prejudicar as bactérias do bem em seu intestino, podendo causar inflamação intestinal. Os adoçantes artificiais, que parecem uma boa alternativa, em muita gente causa dor de cabeça, fadiga e ansiedade. Alternativa: tente adoçar suas bebidas e alimentos com mel se você não for diabético.
ou a doce com stevia. 4. Suco de frutas que tenham alto índice glicêmico, como melancia, por exemplo. O índice glicêmico é uma escala que diz o quão rápido um alimento é convertido em açúcar quando estiver em seu corpo. Dica: prefira uma bebida que no rótulo índice glicêmico abaixo de 50. A fibra da fruta inteira enche você e desacelera a forma como seu sangue absorve energia. Sem essa fibra, você está apenas bebendo água com açúcar nutritiva que pode te deixar para baixo tão rápido quanto te animou. Isso pode te deixar com fome e raiva e não vai ajudar na ansiedade e depressão. Alternativa: coma sua fruta inteira. Quando estiver com sede, beba água. 5. Frituras e gorduras. Frituras, embutidos e certos cortes de carne vermelha têm uma grande quantidade de gorduras. Elas são difíceis de digerir, deixam uma sensação de peso e mal-estar que pode afetar o psicológico mais do que imagina. Mas não se culpe caso você vá à feira somente para comer o seu pastel de sábado. O fato é que isso não vai ser determinante na sua vida, mas também não vai ajudar a afastar a ansiedade. São escolhas que fazemos que são determinantes. Então, escolha bem. Alternativa: prefira alimentos grelhados ou assados. É uma opção mais leve e saudável. 6. Comida processada e alimentos industrializados. Fast food. Alimentos que vêm em lata, nuggets, salgadinhos, bolachas, margarinas, enfim, alimentos ultraprocessados são ricos em gorduras trans e sódio, que podem prejudicar a saúde do cérebro, porque tem alto índice de gordura trans, gerando alterações inflamatórias, prejudicando a irrigação sanguínea no cérebro, mas não causa o pico agudo e uma queda como o álcool faz, que o açúcar faz, os alimentos com alto índice glicêmico e os adoçantes causam. Esse é ruim. Mas os 3 primeiros da lista de 8 são piores. E por que usam a gordura trans no alimento se não existe na natureza? A gordura trans foi criada pela indústria para ser uma alternativa à gordura saturada que é de origem animal. Ela realça o sabor, diminui os custos para a empresa e aumenta o prazo de validade dos alimentos. Alimentos industrializados contêm substâncias que são inimigas de quem sofre com ansiedade. Além deles, os corantes e conservantes que parecem inofensivos afetam os neurotransmissores que controlam o estresse. O sódio elevado também pode levar à inflamação que afeta o cérebro. Alternativa: alimentos frescos e naturais, como legumes, verduras e grãos integrais. Seu corpo e sua mente vão agradecer. Prefira gorduras do bem como abacate, nozes, sementes e azeite de oliva, e perceba a diferença em sua saúde mental. 7. Cafeína. A cafeína do café é uma substância problemática para quem tem crises de ansiedade. Ela aumenta o cortisol, que é um estimulante. No dia a dia pode ajudar a acordar bem cedo, mas ela também é responsável por deixar em estado de alerta, aumentando o nível de ansiedade e estresse e interferindo no sono. O consumo excessivo está associado a nervosismo, palpitações e insônia. Como a ansiedade causa um efeito similar no cérebro, o café pode intensificar as preocupações das crises. Alguns chás, como o chá preto, verde e branco, que usam a mesma folha, o chá mate, ou chás energéticos em geral, também possuem cafeína. Atenção! Para quem tem crise de pânico, deve evitar o café. Se for somente ansiedade, não precisa cortar o café. Alternativa: experimente substituir por chás de ervas como camomila ou erva cidreira, que são calmantes naturais. 8. Carboidratos refinados. Carboidratos que tiveram a maior parte de seus valores nutricionais removidos durante o processo de fabricação. Arroz, pão, macarrão, pizza. Todos esses alimentos podem causar flutuações nos níveis de açúcar no sangue, afetando o nosso humor, porque são ricos em carboidratos e amidos. O amido nada mais é do que um tipo de glicose e as consequências são as mesmas de comer um doce. O pico de glicose do carboidrato aumenta a inquietação e o mau humor por causa da adrenalina. E qualquer estado de ansiedade se agrava nesse momento. Alternativa: dê uma chance aos grãos integrais, que fornecem energia de forma mais constante. Conclusão: você sentirá uma melhora completa no alívio dos sintomas, apenas ajustando os alimentos certos e excluindo de vez alimentos que intensificam os sintomas. Vai ter sua calma de volta, sua liberdade de volta e poder se relacionar com pessoas sem se preocupar com ansiedade.
Agora que você está ciente dos alimentos que pioram a ansiedade e depressão, veja com sua nutricionista. Cardápios personalizados para que melhore sua saúde mental. A ansiedade responde muito bem o tratamento sem medicamento. Retome o controle da sua vida e venha me contar tudinho. Saiba que você não vai mudar tudo de uma vez. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Compartilhe o Fica a Dica com seus amigos e os ajude a sair dessa escravidão. Um abraço carinhoso e até o próximo vídeo.